Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo, tranquilo? Então no vídeo de hoje eu vou estar fazendo comentário de mais uma questão aí da prova de Ciências Humanas, tá? Trazendo aí alguns conteúdos que caem na prova, tá? Um deles é esse texto aqui, tá? É um conteúdo de história, tá? Então aqui tem uma charge, tá? De um homem dizendo ame-o ou deixe-o e dando um chute nele, tá? Então nesse texto, a charge ame-o ou deixe-o, da autoria do cartunista Ziraldo, publicado originalmente em 1970 no jornal O Pasquim, faz referência a qual contexto histórico brasileiro? Alternativa A, tá? Então eu sugiro vocês pausarem aí esse vídeo, lerem as alternativas e depois ver se vocês sabem ou tem algum palpite, né? E com base no que vocês sabem até o momento, tá? Se vocês não sabem, continuem o vídeo para eu ir comentando as alternativas, e se vocês já sabem, né, também continuem para confirmar, tá? Então, alternativa A, ao autoritarismo que caracterizou a ditadura militar. Alternativa B, as relações entre capitalistas e proletários na República Velha. Alternativa C, ao nacionalismo implementado por Getúlio Vargas no Estado Novo. Alternativa D, expulsão dos imigrantes italianos que não se adaptaram à cafeicultura. E alternativa E, as eleições diretas para a presidência da República e a consequência de expulsão de ditadores. Tá, cabe notar aqui que esse lema ele é muito clássico lá do tempo da ditadura militar. Só que a gente não deve confundir o período da ditadura militar, por exemplo, com o período da ditadura Vargas, tá? Porque tanto na ditadura militar quanto na ditadura Vargas a gente tem aí algumas características em comum, como essa questão do nacionalismo, né? O que é nacionalismo? O culto à pátria, o culto à bandeira, né? O culto a nossas tradições, né? A valorização da soberania nacional, tá? Então tem toda uma carga ufanista aí de culto aos símbolos nacionais, né? Então até aquela imagem clássica de gente cantando o hino nacional antes de entrar na escola, né? Toda aquela hierarquia. Então esse aí era um aspecto que até tinha em comum entre o regime do Vargas, né, no Estado Novo, e a ditadura militar. Só que as diferenças elas param muito por aí, tá? Porque o governo de Getúlio Vargas ele tinha uma ideia econômica especificamente, tá, de desenvolver aí a soberania nacional, a indústria nacional, né, uma autonomia entre as potências, e ele tinha uma certa independência em relação às potências ocidentais, como os Estados Unidos, por exemplo, tá? Já a ditadura militar ela tinha um alinhamento maior aos Estados Unidos, tá? A ordem ocidental, justamente porque era no período da Guerra Fria também. Um dos motivos dos Estados Unidos apoiarem a ditadura militar é justamente por isso, por evitar governos mais nacionalistas de fato, né, que fossem promover a soberania do Brasil, ou talvez até um possível alinhamento do Brasil com a União Soviética, tá? Então, isso é o que diferencia esses dois. Por isso que talvez vocês, se vocês lembrassem de ditadura, pudesse ficar entre essas duas alternativas, tá? Então, a alternativa correta é o período da ditadura militar, que durou de 64 ali até o final dos anos 80, né? Início dos 90. Obviamente que não tem nada a ver com expulsão de imigrantes italianos, tá? Nem com o período das eleições diretas, porque esse lema não era vinculado à expulsão de ditadores, mas muito pelo contrário, era vinculado à expulsão de pessoas que eram contrárias à ditadura, né? Então, se a pessoa ela era contrária à ditadura, ela era considerada aí um traidor da pátria, né? Uma pessoa que é contra o Brasil, então que deveria deixar o Brasil, tipo, tu ou apoia a ditadura ou vai-se embora, né? Então, era mais ou menos esse o lema, tá? E as relações entre capitalistas e proletários na República Velha também não, porque a República Velha ela também foi comandada ali no início por militares, né? O Marechal Deodoro, o Floriano Peixoto, tá? Mas não tem nada a ver com esse contexto da tirinha ali, tá? Do lema ame-o ou deixe-o, tá certo? Então essas aqui é uma das questões. Outra questão que a gente tem aqui de geografia mesmo, especificamente da geografia física ali, é sobre os movimentos da Terra. Aqui tem um texto falando, né, descrevendo aí o entardecer, o anoitecer, né, o amanhecer, que são as expressões aí da iluminação do Sol, né, em direção à Terra. Então, enquanto isso, anoitece em certas regiões. E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo. A madrugada, perto da noite, escurecendo ao lado do entardecer, a tarde inteira, logo após o almoço. O meio-dia acontecendo em pleno sol, seguido da manhã, que ocorreu desde muito cedo e só viram os que levantaram para trabalhar, no alvorecer que foi surgindo.
Então esse texto aqui, né, a canção retrata o movimento do planeta Terra. Quais são os dois movimentos que o planeta Terra faz? Tá? Isso é conteúdo lá do sexto ano, que às vezes se vê lá no Fundamental 1, e ele é frequentemente repetido aí em outras séries, tá? Então os dois movimentos que a gente tem na Terra é translação e rotação. Esses outros aqui a gente pode descartar, né? Movimento de marés, por exemplo, né? Então, o movimento de translação, que são os dois principais que a gente estuda, né? É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que leva aí em torno de 365 dias, e ele é responsável pelas estações do ano, tá? Então, não é essa alternativa, porque ele não é ele que vai causar aí essa diferença entre o amanhecer e o entardecer, tá? Isso é responsabilidade aí do movimento de rotação, tá? Que é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo. É uma questão super fácil aí de acertar, né? Porque a gente consegue eliminar todas as alternativas e deixar só duas, né? Entre essas duas é evidente, né? Que a rotação, né? Que o próprio nome já diz, né? Tá rodando, né? A Terra girando em torno do próprio eixo, tá? Então é a alternativa C, beleza? Então esse pequeno comentário aí que eu tinha que trazer dessas questões, tá? Para ajudar vocês nessas provas do preparatório do IFSC, tá? Então se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem um like de vocês, compartilhem esse conteúdo que pode ajudar muitas pessoas a se prepararem, tá? Então eu fico com vocês por aqui e até a próxima. Valeu!